mistérios que Deus tem levantado vocês de uma forma sobrenatural, mas ali do início de tudo, essa fé nasceu no lar cristão, se converteu depois, como foi? Bom, acho que eu posso começar. Pode começar. Eu nasci numa família cristã, né, se nomeia como cristã, mas não tinha uma fé firmada, né, no Senhor ali. Ia de vez em quando aos domingos na igreja, né, mas não tinha uma base realmente firmada, né, na palavra. Então, minha mãe me levava aos domingos, meu pai, quando eu era criança, me levava também algumas vezes nos cultos. E eu sempre, desde criança, eu sempre tive um coração já voltado para o Senhor, mas como dependia, né, da família, só que eu tinha um lar muito desestruturado. Meus pais eram separados, então minha mãe me levava de vez em quando uma denominação, meu pai em outra, e tinha muita briga, muita contenda. Realmente, a minha infância não foi uma infância tranquila, uma infância ideal, né, para uma criança. Eu tive realmente muitos traumas assim de infância, né, onde descadeou muitas feridas ao longo, né, da minha infância. E quando eu tinha 12 anos, eu lembro que meu pai, né, me levou na igreja, e nesse dia eu lembro que eu senti a presença do Espírito Santo. Hoje eu entendo que já foi um batismo, né, com o Espírito Santo ali. Só que por conta dessa desunião, né, da família, de não ter um lar estruturado, eu acabei indo para o mundo, né? Então conheci muitas coisas, né? Conheci o lado mais sombrio, né, do mundo. Eu falo muitas baladas, festas, bebidas. E aí, quando estava realmente no fundo do poço, eu falei, não, não dá. Realmente precisa ter uma mudança na minha vida. E eu sabia já que era no Senhor, porque eu já tinha sentido, né, a presença do Espírito Santo bem novinha. Então eu voltei, né, na casa do pai, e aonde eu comecei a ter esse resgate, né, da minha fé. Então, aos 21 anos, né, já tinha conhecido meu marido, a gente a gente não era casado ainda, mas eu comecei a buscar por nós, né, a gente já morava junto, porque a gente se conheceu no mundo, a gente não era convertido ainda, e aí fui buscar, né, pelo nosso casamento, e aonde que o Senhor começou a trabalhar em mim, aí eu fui entendendo que eu precisava trabalhar em mim. Então foi aonde eu voltei para os caminhos do Senhor, me batizei com 21 anos, né, aos 23, numa viagem em Israel. Inclusive, conheci a Michelle lá, a gente vai entrar um pouquinho, vamos contar um pouquinho sobre isso. E lá eu fiz a renovação dos meus votos em 2023. E foi quando realmente eu firmei, né, os meus caminhos no Senhor. E de lá para cá, tenho vivido, assim, grandes coisas sobrenaturais, assim, na minha vida, para honra e glória do Senhor. Tá, É agora. isso. Glória a Deus, aleluia. E a Deus é muito Michelle forte. também. No meu caso, eu não nasci num lar cristão, foi o oposto. Eu nasci num lar de uma família muito idólatra, a outros deuses, né? Então, a minha mãe ali, parte do catolicismo, operava muito grande ali, mas também um lado no espiritismo, candomblé, umbanda. E meu pai também já veio com essa linha, mais do espiritismo. Então, eu fui crescendo ali, vendo muitas coisas. Tem uma coisa que tá interessante, que eu fui crescendo com muitas paralisias na minha alma, né? Fui sendo muito atacada desde a infância, desde a barriga da minha mãe mesmo, né? Na hora do nascimento, muita dificuldade. E quando foi a primeira vez que eu falei, né, de pisar numa igreja cristã, incrível que pareça, eu tava de tarde, assim, e eu falei, recebi um convite. Eu já vi o Senhor, hoje eu percebo, né? Na época eu não percebia, mas era o Senhor ali já me cercando de certa forma. E aí eu falei que eu eu tava de tarde e à noite recebi o convite para ir na igreja. E nessa tarde eu tava assistindo, eu lembro até uma novela, que até então eu perecia por falta de conhecimento. Então, hoje bem sabemos tudo aquilo que a gente vê, fala, né, ouve, influencia muito as nossas ações, comportamentos, atitudes. E ali, na época, eu estava lá de tarde assistindo, de repente, quando eu fui levantar, chegou o horário de me arrumar para ir para a igreja, eu comecei a ficar paralisada. A minha face começou a paralisar, o meu corpo começou a paralisar, né? Eu lembro que minha mãe ficou desesperada, eu comecei a perder a visão.
E fiquei quase paralítica ali, comecei a vomitar. E meu pai, do nada, ele me pegou, falou assim, eu vou te levar num lugar. Porque meu pai já vinha, né, desse lugar de espiritismo e tudo mais. E aí ele me levou, como numa casa de umbanda, essas coisas. E ali, essa mulher, ela incorporou ali, estava com entidades. Ela falou assim, para onde você ia? Aí eu falei, eu recebi um convite, eu ia numa igreja cristã. E ali ela falou assim, muito bem, um espírito está tentando te levar para baixo de 7 palmos. Eu lembro muito bem dessa frase. E ali ela falou, você tem 2 caminhos. Ou você fica aqui, a gente faz um trabalho com você, ou você vai para Deus e não sai de lá, porque ele está tentando te matar. E esse espírito, essa entidade era totalmente deformada, paralisado ali. E eu, na minha inocência, eu falei, não, não quero isso, não, eu não quero, porque no meu espírito eu já sabia que eu era de Deus, sabe? Eu via já que tinha algo maior e aí eu tinha essa sede, né? E ali, quando eu saí daquele lugar, eu fui, aí de fato consegui depois entrar numa igreja cristã. E aí, quando eu entrei, era uma igreja bem tradicional, assim, pessoal bem religioso. E ali o ancião apontou para mim e falou assim: você entrou aqui neste lugar e Deus manda eu te falar, o inimigo tentou ceifar sua vida. Mas a partir de hoje eu dou uma ordem, nunca mais ele vai tocar um fio de cabelo seu, porque você é minha. E ali eu me senti chamada, né? Tem aquela passagem, né? Maria Madalena, quando teve o encontro com Jesus, ele chamou ela pelo nome. E ali eu senti o Senhor me chamando. E desde lá, até então, eu tô aqui. Nunca mais selou um fio de cabelo sequer meu, para honra e glória de Jesus. E aí começou a minha caminhada. O Senhor, né, me tomou para si, mas o inimigo sempre foi muito astuto. Ele me cercou com a religiosidade. Eu conheci, né, a igreja, conheci o Deus, mas aí foi quando ele me cercou e me paralisou na religiosidade, na religião, e não na intimidade com o Senhor, que é o que, de fato, depois de muito tempo, foi o que me converteu, de fato. E aí começa a minha caminhada com o Senhor. Interessante que você falou 2023. Isso, uma viagem em Israel. A gente se E aí, conheceu, A gente né? se se conheceu. conheceu. Isso. Então, eu vou. A segunda pergunta para as duas é: como foi a questão do chamado? Então, no seu foi algo. Eu sempre pergunto se foi algo lento, se foi algo rápido. Se 2023 foi 2 anos, então foi acelerado. Como foi o chamado de vocês para ajudar pessoas que hoje vocês, com o seu ministério, alcança pessoas, alcança mulheres? Como foi que Deus falou, ó, quero usar vocês assim? Como... Bom, no meu caso, apóstolo, desde sempre, sempre queimou no meu coração de cuidar das mulheres, né? Então, antes de eu entender o meu chamado, né? Que o Senhor tem entregue, o ministério, o Senhor sempre destacou o cuidado das mulheres, assim. Então, eu já trabalhei com beleza, né? Tinha clínica de estética, trabalhava com micropigmentação, com maquiagem. Então, eu sempre gostei de alguma forma, cuidar das mulheres, né? Trazer um conforto, né? De alguma forma, poder agregar na vida delas. E sempre acontecia que elas vinham, né, no meu estúdio, né, da minha clínica, elas deitavam ali, já começavam a se abrir, né? Eu já tinha oportunidade ali de falar do Senhor, porque eu já ia para a igreja. Então, sempre procurava falar, né, do Senhor, da palavra, sempre dava conselho ali, né, e já fazia esse trabalho que automaticamente como já via o chamado, né, já via o ministério, então eu já acabava fazendo o que eu faço hoje de uma forma sem muito entender, Natural. né, de forma natural. Só que eu sabia que aquilo que eu estava fazendo, cuidando do externo, era superficial para aquilo que queimava no meu coração. Porque eu via que aquelas mulheres que chegavam na minha clínica, elas queriam de alguma forma maquiar uma dor, um vazio. E a gente via que eram questões de feridas, né, na alma. Elas realmente estavam passando por situações assim, que eu já tinha o discernimento que era espiritual. Então, eu sempre falava do Senhor. E aí eu falei, não, Senhor, existe mais. Eu preciso ajudar elas de forma realmente que vai trazer uma transformação na vida delas. Pai, me guie, me orienta. E aí foi quando o Senhor, né, me pediu esse trabalho, eu acabei vendendo a clínica, conheci depois o marketing digital, né, tentei trabalhar no marketing digital, né, a minha ideia era ser uma mentora apenas de marketing, mas era muito superficial, né, aquele chamado ainda queimava dentro do meu coração.
Então, foi quando eu decidi entrar em águas profundas também com o Senhor me chamou, né, para uma profundidade. E aí eu comecei a buscar também por mim, né? Porque por mais que eu ia na igreja, tinha algumas questões que eu tentava maquiar, tentava não olhar para aquelas dores, e aquilo persistia, né? E eu acabava descontando em outras áreas, né, na minha vida, tentando disfarçar, escondendo. E hoje eu entendo que as feridas da nossa alma, a gente precisa trazer luz para que sejam curadas, né? A gente precisa. A cura e a libertação é muito necessário nessa caminhada, né? Por muito tempo eu tentei permanecer firme na fé e eu não conseguia permanecer realmente da forma que o Senhor tinha para minha vida. Por quê? Porque eu não tinha, na igreja que eu ia, não tinha o ministério de cura e libertação. Então eu fui buscar pela minha cura e pela minha libertação, né? E aí fui para conferências. Aí o Senhor fez assim algo lindo na minha vida nesse processo. E ele já começou a descortinar o chamado, né? Falando, filha, tudo que você passou tem um propósito, né? Da dor existe um propósito, né? Através da sua vida, através da sua história, você vai ajudar mulheres que passaram pelas mesmas situações, pelas mesmas feridas, pelos mesmos traumas. Então foi descortinando e eu fui entendendo, fui ligando. E o Senhor não desperdiça nada, né? Então tudo aquilo que eu aprendi até mesmo lidando com as mulheres lá atrás, as experiências que eu tive, né, de cuidar dessas mulheres. Eu trabalhei 7 anos, né, na área da beleza. Então, essa experiência que eu tinha ali, ele usa também hoje, né, no ministério. Que hoje, né, é de cura e libertação. Então, tudo que eu passei pela minha cura, pela minha libertação, o Senhor, ele trouxe a luz esse era o meu chamado também. Uau. É mais ou menos assim. Foi lindo. No meu caso, assim, eu nunca imaginei, né, fazer o que eu faço hoje, mas tanto que eu falei, né, a religiosidade me tomou de certa forma na época. Depois de 10 anos sendo religiosa, aí o Senhor veio e me descortinou o relacionamento com Ele. E aí foi quando eu custei a sair de um lugar, quem me conhece mais próxima sabe, né, que meu lugar de plenitude até que a gente fala, né, a unção da comunhão com o Senhor. E ali na unção da comunhão, o Senhor foi me curando, me limpando, me lavando, me santificando, me purificando. E eu passei um processo que hoje eu falo com as mulheres de Sião, né, um encontro com o noivo, um real encontro com o noivo, Jesus Cristo, né? Então, ali, conforme eu ia caminhando no Senhor e a adoração ficou muito forte na minha vida, o Senhor, na época, e eu lembro que foi em 2020, na época da pandemia, que as igrejas fecharam, e ali eu não tinha, né, lugar para ir, e foi no meu quarto que o Senhor me encontrou, ali no momento de adoração a Ele colocou um desejo no meu coração, aprender a tocar violão, ali comecei a aprender a tocar violão, a tocar órgão, que eu já tocava, né, na outra igreja, e ali só eu e o Senhor. E aí, sim, o Senhor foi gerando em mim o Monte Sião, né, que hoje está aí, já tem a primeira turma, Mulheres de Sião sendo tremendamente impactadas. E foi quando ali eu custei sair desse lugar e o Senhor foi apontando para mim. Chegou a hora de você se servir. Sabe quando a mulher aí está gestando? E eu gestei por muitos anos no secreto com o Senhor, o Monte Sião. E o Senhor foi apontando, ó, filha, tá na hora, né, de dar a luz aí ao meu projeto, né, aquilo que eu fiz em você, todas essas dores e tudo mais, eu quero que você também transborde na vida de outras mulheres, seja um meu instrumento aqui na Terra. Aí eu comecei a receber muitas palavras que viam mentoria de cura para as mulheres sendo lançada, Deus me levando para lá e para cá, para lá e para cá, levando, né, a palavra dele, sendo missionária e com uma mentoria aí que explodia, tem muito sucesso, e que o Senhor me chamou para levar cura, né, avivamento para as mulheres. E para mim até então era tudo muito novo. Eu não imaginava, porque até então o meu lugar de plenitude no Senhor era ali. Eu, o Senhor, a unção da comunhão, no secreto, né, as mulheres do secreto. E ali o Senhor vem apontando, ele falando, filha, tá na hora de você me servir. Tá na hora de você transbordar aquilo que eu fiz em você. Foi quando eu estava Foi até pouco recente. Eu estava com a equipe do Randy Clark, que vieram aqui para o Brasil. Eu fiz parte da equipe de tradução, né, na igreja que eu era. E ali eles vieram e eu fui convidada, fui intimada pelo Senhor. Vai me servir, vai me servir. E ali eu falei, ai, Senhor, tem certeza? Me deixa aqui quietinha contigo, mesmo, eu tô tranquila.
E ali, era um dia, eu fui acordar, eram 3 dias de congresso, né? E ali eu acordei no segundo dia já falando, Senhor, eu não queria ir e tal, mas aí o Senhor me pegou de jeito e eu acordei, apóstolo. Eu acordei com a minha boca falando assim, quer mais de mim, vai me servir. Quer mais de mim, vai me servir. Quer mais de mim, vai me servir. E repetindo aquelas palavras. E a minha consciência despertou e eu entendi que eu estava ali com Jesus em espírito. E ele falou para mim, filha, chegou a hora de servir. E ali eu peguei as palavras que eu recebi e comecei de fato, a lançar aí o Monte Sião. E foi tão incrível, né, já contando um pouco do ministério, né, de fato como um todo. Eu estava no congresso também, porque assim, eu fui muito regada pelo Senhor nessa unção da comunhão. Então, para mim, e eu sou, até hoje em dia, eu me vejo, quem sabe, até como Maria aos pés do Senhor. Eu amo este lugar, que é estar plenamente no Senhor. E ali eu estava no congresso, que foi até mesmo um presente para nós, né, como amigas também. O Senhor direcionou a gente para ir para o apóstolo Robson, na igreja, hoje que nós fazemos parte, né, E ali eu lancei o Monte Sião, dia 9 de agosto, presencial ali, tivemos testemunhos extraordinários, milagres, assim, o Senhor abrindo o céu, literalmente, assim, e no dia 10, o Senhor me apresentou a gente, o apóstolo, que está fazendo uma grande diferença no nosso ministério, na nossa caminhada, no nosso crescimento, e então a mentoria, até mesmo do Monte Sião, vem com essa proposta de trazer realmente o crescimento espiritual para as mulheres, né, essa profundidade no Senhor, de relacionamento profundo, de encontro com o noivo, e ali eu estava no congresso, e o Senhor, eu estava no banco, sentada lá mesmo, de repente eu ouvi o Senhor falar, humilha-te, humilha-te, humilha-te. Aí o Senhor, como assim? Aí, do nada, eu fui lá pra frente, na frente do altar, eu me humilhei mesmo, me estiquei lá no chão, deitei, e ali eu comecei a voltar todas as minhas afeições a Ele, que é o que eu faço muito no meu secreto, meus pensamentos, minhas emoções, meus sentimentos, e clamando, dizendo que Ele era, né, digno, poderoso, fiel, e de repente ali, pá, a minha visão se abre, né, e eu me vi diante do trono do Senhor, e ali eu sabia, porque sabia em espírito que Deus Pai estava diante do trono, e do lado, né, esquerdo eu olhei e estava Jesus. E aí Jesus, ele levantou as mãos dele assim e ele falou, filha, olha para minha mão, veja o que está escrito. E é tão engraçado, em espírito, ele não fala assim como eu tô falando com você, gesticulando, basta olhar assim, você já sabe que ele tá falando contigo. E ali eu vi o meu nome escrito. Assim que eu vi o meu nome escrito, ele pegou nas minhas mãos. E assim que ele pegou nas minhas mãos, a minha cabeça fez assim, pra cima. E quando fez assim, a minha boca se abriu e um fogo desceu, né, no meu peito, assim, dentro da minha boca. E ali na hora o Senhor falou pra mim, lembra anos atrás quando eu falei pra você, antes de iniciar seu ministério, falei pra você, ficai até que do alto seja revestida de poder. E naquele momento o Senhor me batizou com fogo, com o poder dele, e me revestiu para esta hora, para este momento, que é fazer o Monte Sião. E ali ele me batizou com o fogo dele. Quando eu voltei, as meninas estavam comigo lá na hora. Meu peito, assim, estava encharcado de água, assim, encharcado do fogo do Espírito. Foi um dos momentos mais lindos que eu passei com o Senhor, apontando justamente para esse ato de servir, né, a unção do serviço para a igreja, né, para iniciar o meu ministério. E quando foi isso, foi no final de semana. Quando foi na semana, o pastor me chama lá de cima. Ele pega nas minhas mãos e fala assim, o Senhor falou que é agora, é para agora. Ele pediu para eu impartir a unção de serviço com você agora, receba. Ali, aí foi quando eu já iniciei, já tive a data de lançamento da mentoria, já falei, Senhor, então, tamo junto, tamo junto. E foi isso que aí começou o Monte Sião, que aí eu falo daqui a pouco melhor sobre a mentoria. Eu tenho uma mentoria, mas eu quero só falar, o apóstolo Alves participou de 3 podcasts. Apóstolo, vamos fazer um podcast desse livro que você acabou de lançar, Da Sacudimento da última hora. da última hora. Vamos fazer aí o 4º podcast. Uau. Glória a Deus. E você entrou num ministério muito difícil. Todo ministério é difícil, cura interior, mas alguns é mais polêmico. Talvez cura interior talvez é mais aceito, depende do lugar também. Área de libertação, lidar com espíritos, Sim. lidar com demônio.
por que essa área? E se você tem dificuldade ou tá, como você sente que a igreja recebe esse ministério específico de libertação? Bom, no meu caso, assim, desde criança, eu sempre sonhei expulsando demônios. Você sonhava quando Sonhava. dormia expulsando demônio? Expulsando demônios de pessoas e realmente batalhas mesmo espirituais ali, né, durante o sonho. E muitas experiências também até com a minha família, né? A família do meu pai também já teve muito envolvimento, né, com candomblé. Né? A minha bisavó tinha centro, era mãe de santo. E a mãe do meu pai também, né, servia nesse terreiro. Então, já cheguei até a visitar quando era criança, meu pai já me levou. Enfim, né? Então, assim, eu conheço também um lado, né? O outro lado, por conta da família. E desde criança, eu tinha uma ira muito grande com os demônios, né? E na igreja que eu ia, quando meu pai me levava, era a igreja que tinha ministério de libertação. E eu nunca tive medo. Nunca tive medo. Então, aquilo já acabava que despertava uma ira santa de ver as pessoas possessas, de ver as pessoas cativas, né? Então aquilo já queimava no meu coração. E desde sempre esses sonhos, e aí também, né, depois quando o Senhor começou a descortinar o meu ministério, foi por conta de eu ter passado por esse processo de cura e libertação. Né? Eu acabei indo em algumas conferências, fiz mapeamento, tudo, e entendi que não tem como a gente se permanecer firme, né, nos caminhos do Senhor sem passar por esse processo de cura e libertação. Então, infelizmente, as igrejas hoje eu vejo que tem uma certa resistência para não escandalizar muitas pessoas que estão chegando, né? Acaba que, infelizmente, tem um preconceito. Entende? E é um ministério extremamente necessário. A gente fala que não tem como viver a plenitude do Senhor sem passar por esse processo de cura e libertação. Então, eu vejo que é extremamente essencial. Entende? Então, e como também foi algo que também o Senhor, ele trouxe muita clareza através de sonhos, por exemplo. Teve uma vez que eu sonhei que eu estava orando por uma pessoa e ela tinha uma ferida, uma mulher tinha uma ferida na barriga. E eu apertava essa ferida, saía aquele sangue muito sujo, muito sujo. E aí eu colocava ali um gás, eu lembro claramente, colocava um gazezinho assim nessa ferida e eu falava, olha, agora você não pode deixar entrar nada. Agora você tem que cuidar. E depois, eu lembro que até no sonho eu pensava, ué, mas por que eu não costurei? E aí o Espírito Santo, né, falou pra mim, filha, você vai ser usada no processo de limpeza, porque a cura vem de mim. A cura é eu que trago, né? Quem faz todo esse processo de cicatrização, de cura, sou eu, mas eu vou te usar nesse processo de limpeza. Então, eu fui unindo, né, as peças. Exatamente, dos espíritos. Sair da pessoa. Exatamente. Nesse processo de limpeza mesmo, né? Que caminha junto, né? A cura e a libertação. Não tem como a gente trabalhar somente a cura sem trabalhar a libertação, porque cada ferida que uma pessoa tem na alma, né, através de um trauma, através de um abuso, de algum acontecimento, né, que sofreu de forte impacto emocional ali durante a infância, cria-se fissuras na nossa alma, né, são brechas, pequenas brechas, e os espíritos, eles acabam aproveitando dessas brechas para se instalar, né, e acaba ficando ali alimentando aquele sentimento ao longo da vida da pessoa. Então, a libertação, a expulsão, né, é necessária desses espíritos. É totalmente necessário. Mas não só a libertação de ter somente a expulsão. Precisa ter a cura acompanhada para fechar essa ferida, para tratar essa ferida. Né? Porque senão acaba que seria só um exorcismo e o estado da pessoa acaba ficando pior depois, né? Porque não foi curada. Então acaba que a situação acaba ficando pior, porque acaba voltando, né? 7 espíritos piores. E o estado da pessoa acaba ficando muito pior. Será que Deus uniu você por causa disso? Porque a sua área é cura. Você já. Será que era o propósito? Vamos juntar a cura com a libertação. Porque Monte Sião, que é o nome da sua mentoria, tem a ver com cura interior. Tem pessoas dentro da igreja feridas, por acaso? Apóstolo. É o que mais tem, apóstolo. Eu era uma dessas pessoas. Então, conforme eu falei, eu era uma pessoa muito religiosa ali, me escondia por baixo de muitas feridas.
Então era e no meu caso, a Lu também passou por isso. Eu fui curada, liberta, transformada, que nem eu falo para as mulheres né? São mulheres transformadas, curadas, libertas pela glória de Deus, manifestas nelas e através delas. Então eu não precisei de terapia, não precisei de passar psicólogo, não que isso seja ruim, nada não. Ponto muito importante a gente trazer. É muito importante isso, porque eu também tentei, assim como a Lu também, e depois o Senhor descortinou para nós que esse não era o caminho, porque a cura, a libertação que as pessoas realmente precisam na raiz e tudo mais, vem dele. Ele é o dono da cura. Aí foi isso que ele fez comigo, né? Eu tava na igreja ali, anos de crente já, passava, e tava cheia de feridas na alma, feridas, e só fui liberta nesse processo que eu comentei no meu secreto com o Senhor. Então, eu tentei ir para terapia, fazer coach e tudo mais, e o Senhor não permitiu. Não permitiu, e a Lu tem uma história bem interessante sobre isso também. Quero trazer um pouquinho sobre isso. É muito importante, amiga, porque o Senhor não permitiu a gente fazer. A gente tentou porque surgiu um desejo depois no nosso coração, ajudar também pessoas. Ah, vamos para terapia, porque fazer isso, fazer aquilo, e depois levar para as pessoas. O Senhor, não é esse o caminho. Chamei como as minhas ministras, vocês têm um ministério em mim. Então aí o Senhor descortinou nosso propósito, nosso chamado para aquilo, né, que Ele tem para nossa vida. E muito interessante que o nosso chamado se complementa, né? O nosso propósito, né, se complementa. Igual eu falei para Lulu, você é aquela que pega o peixe ali, igual o Pedro, descama o peixe ali, tira os demônios, tira as coisas e depois manda para mim, para eu cuidar. Uma caminhada ali, caminhada com Cristo, né? Um relacionamento, que aí as pessoas não voltam, né? O porco não volta para... Enfim, e é isso, aí a gente se complementa muito, então a Lu traz muito essa questão da libertação, e eu honro a sua vida, amiga, é muito lindo ver ela fluindo nisso, sabe, eu vejo o tanto que ela se dedica, ela estuda, sabe, batalhas de tronos, isso aqui, eu aprendo muito, então eu aprendo muito, é um complemento muito bacana, e tem hora que eu falo, amiga, vamos pra unção da comunhão com o Senhor, vamos lá, experiências com o Senhor, vamos lá ativar, então a gente se move muito juntas, assim, tanto que surgiu o Amigas do Céu, que é um ministério que nós temos juntas, né? Tem uma outra amiga nossa também que o Senhor trouxe para fazer parte da liderança, e é esse ministério é mais evangelístico que a gente tem, mas sempre trazendo um pouco de cada uma ali que o Senhor nos deu. Então tem libertação, tem cura também, tem ativação profética que o Senhor descortinou muito para nós quando nós estávamos lá conhecendo a equipe do Randy Clark, o Senhor enviou a gente para o profético, a gente viu milagres, maravilhas acontecendo, o Senhor conectou, hoje eu faço parte da BCSM, que é a escola de avivamento sobrenatural da Bethel Church, então ali o Senhor nos conectou com pessoas, né, coisas que a gente nunca imaginou, sabe aquelas coisas que só Deus pode fazer? Então é isso, a nossa história é muito isso, coisas que só o Senhor poderia fazer, porque humanamente, conhecimento, nada iria descortinar o que o Senhor descortinou e o que Ele está revelando. Tá? Tanta experiência que a gente tem passado com o Senhor, sabe? Que cada momento que a gente fala... E esses dias, até chegando em casa, eu falei para os meus pais, falei assim, eu não sabia que era possível viver aqui na Terra. No céu. Então, foi sobrenatural. E é isso, amiga. Depois, após... Pode até contar isso, porque no que terapia. Você ia tentar ser uma terapeuta, e aí Deus falou não. Por quê? Bom, vamos lá. Era assim, para mim, quando ele falou, filha, eu vou te usar para você cuidar das emoções das mulheres, trazendo cura, libertação, eu nunca me imaginei sendo uma ministra. Uma ministra trazendo a palavra, eu tendo um cargo eclesiástico, um ministério eclesiástico, assim, nunca, não me via capaz, né, enfim. Então eu falei, não, tá, eu preciso então, como que eu vou fazer isso? Eu vou eu vou buscar as técnicas, né, as ferramentas, e eu fui buscar fazer cursos. Fiz alguns cursos de cura interior, mas voltado para terapia. Cheguei a comprar o coaching, paguei o coach ali, a vista, estava num como fala? Tem uns coach que é bem caro. Eu tava exatamente. vendo agora que era 5 mil agora. Aposto, eu paguei 10 mil. Eita, então talvez é o mesmo que eu vi, que olha só na Black Friday tá 5 mil. Aposto, eu comprei numa conferência que eu estava, assim, por emoção ali naquele momento. Eu falei, não, vou estudar, preciso aprender as ferramentas, as técnicas.
eu não tô julgando, tá? Mas eu acredito, assim, que o erro tá na mistura, né? A gente trazer a palavra do Senhor, tentando dar uma ajudinha pro Senhor com as ferramentas e técnicas humanas, muitas vezes de conhecimento caído. Né? Não precisa. A cruz é suficiente para todas as coisas. A cura vem através da cruz. A cruz, a cura, a verdadeira libertação é através da cruz. Né? Não precisa. O evangelho é muito simples. A gente quer cada vez, né, ficar implementando muita coisa e não é necessário. Então eu cheguei a comprar e não conseguia fazer. Não conseguia fazer. Marcava, porque a gente tinha um período, dois módulos, que faz, né, o treinamento em coach. E aí tinha a primeira turma, não consegui fazer, a segunda turma. Ou seja, fiquei 1 ano tentando fazer. Não dava. O Senhor não deixava. Não deixava. Por quê? Porque ele não queria que eu fosse por esse lado de terapeuta. Né? Ele falou claramente, não quero. Eu quero que você seja uma ministra da minha palavra. Você vai levar cura e libertação através da minha palavra. Entendeu? E assim, foi algo assim extraordinário, porque eu não me via, não era algo que eu estava almejando. Eu queria, vou ser uma terapeuta, é o meu trabalho e tal, tá tudo certo, vou trazer a palavra do Senhor, sim, né, como base, mas, enfim. E aí ele começou também a me descortinar muita coisa, que infelizmente, na maioria dessas técnicas de terapia, tem um lado oculto. Né, de conhecimento caído, infelizmente, né? A gente vê muito isso em algumas terapias, né, hoje em dia, que tem muitas misturas, até mesmo com outras religiões, e isso é muito, muito escondido. Então, vou perguntar